programa Viva a Voz Saúde é uma iniciativa da nossa ONG, o Centro de Apoio ao Tabagista, e nós vamos hoje trazer um convidado para discutir um tema que a gente entende que ele é pouco discutido, a mídia toca pouco no assunto, que é a relação entre o tabagismo, a osteopenia e a relação entre a consequente osteoporose. Nós trouxemos um colega antigo, amigo nosso, nem mencionei no início, mas foi inclusive médico da minha mãe, Seu pai também anos atrás. Meu pai também, exatamente, que também era médico. E o nosso colega chama Sérgio Sampaio Novo, ortopedista, e eu vou pedir a ele então para fazer uma rápida apresentação de si, para as pessoas conhecerem um pouquinho da formação dele, e depois a gente vai entrar no tema. Sérgio, muito obrigado por você estar aqui hoje com a gente, num sábado à tarde, e é um prazer a gente poder debater esse tema aqui. Ô Alexandre, antes de mais nada, quero agradecer esse convite, e é um prazer estar diante da tua plateia e poder participar desse excelente trabalho que você faz de tentar diminuir o número de tabagistas no mundo. Eu entendo que no mundo moderno a gente já tem tantas condições danosas para a nossa saúde que a gente não pode agregar mais uma fortuitamente sem entender que aquilo um dia vai te cobrar um preço alto. Então, se eu puder ajudar, se eu achar que conseguir tirar um fumante desse planeta por desistência, ouvindo minhas palavras, certamente vou me sentir muito satisfeito. Uhum. Conhece aquela história, né? Várias estrelas do mar estavam na areia morrendo, uma pessoa pegou a estrela e jogou na água, e o outro perguntou: por que tu faz isso? Não, estou salvando uma estrela. Mas não vai fazer diferença, tantas estão morrendo. E essa pessoa respondeu: para que essa que eu voltei na água vai fazer diferença. Então eu me sentiria feliz se isso acontecesse. Essas histórias, elas têm uma sabedoria embutida nelas, né? São histórias simples, mas enfim. Você estava falando um pouquinho da tua formação, a gente vai ter que retomar. Tá. Você se graduou na UFRJ. Em 79 pela UFRJ, antiga Universidade do Brasil. Fiz residência médica em ortopedia e traumatologia até 1982, também no Hospital Clementino Fraga Filho, no Fundão. E depois, quando terminei, eu fiz concurso público, passando para o Ministério da Saúde. Fui inicialmente trabalhar no Hospital da Posse. Passado algum tempo, me transferi para o Hospital da Lagoa. E depois dos 10, 20 anos atuante na Lagoa, fui para o Hospital de Servidores do Estado, ali na Praça Mauá, desenvolver a cirurgia de quadril. Isso contratado pelo Ministério da Saúde, né? Essa sua fase. Uhum. Fui professor da Universidade do Rio de Janeiro, Unirio, durante 10 anos, e tive que deixar a vida acadêmica para poder me desenvolver em outras atividades. Hoje eu trabalho no Hospital Samaritano da Barra e no Vitória da Barra. É interessante uma coisa para acrescentar, aquilo é chamado America's Medical City. Isso. Você até me questionou sobre isso. O America's Medical City, na realidade, é um prédio que o bloco A é consultório, o bloco B é o Hospital Samaritano e o bloco C é o Hospital Vitória. Todos eles conectados a um único centro cirúrgico. O projeto original foi idealizado como se fosse um avião. Um avião, você tem uma mesma... as comissárias, o pessoal de bordo, a cozinha, atendendo tanto a primeira classe quanto a classe executiva. No caso do hospital, o Hospital Samaritano seria quartos maiores, uma hotelaria com mais profissionais e, portanto, destinada àqueles planos de saúde de maior valor. Enquanto que aqueles planos de saúde
um pouco mais barato, são atendidos pelo Hospital Vitória. Sim. Não que o atendimento, os dois atendimentos são excelentes. A hotelaria que é diferente. Uma hotelaria inferior. E o centro cirúrgico é o mesmo dos dois. O centro cirúrgico mesmo, a equipe médica mesma. Então, pela tua formação, você é um ortopedista. O que quer dizer a palavra ortopedia? A ortopedia, no início, tratava muito de patologias, de deformidades, principalmente as deformidades infantis. O símbolo da ortopedia é uma árvore que se entorta e você escora essa árvore com uma madeira, amarra a árvore para trazer ela para um crescimento mais correto. Então, isso baseado no tratamento da escoliose. A escoliose era uma patologia que acometia muito as crianças naquela época e o tratamento era feito com aparelhos corretivos visando conter a deformidade. Outra patologia que mudou a prevalência da... Orto significa certo. Pedir, eu acho que é conhecimento, né? O conhecimento para corrigir as deformidades. Mas era muito comum a escoliose? Houve alguma mudança na prevalência? Não? O Alexandre, não sei te responder, a prevalência da escoliose se aumentou. A gente hoje vê muito menos escoliose chegar àqueles graus que antigamente, porque a patologia tinha sua evolução, seu curso natural evolutivo. E até que a ortopedia começou a tentar corrigir isso. Eu acredito que hoje a gente vê menos, porque se trata mais precocemente e não chega àquelas deformidades grosseiras. Não é uma patologia muito comum, mas ela causa grande quando você tem uma escoliose importante, o pulmão não se expande direito. Então isso é um problema sério. Eu não vejo mais a população chegar àquela situação de uma coluna muito escoliótica. Então, como é que você estava falando da evolução? Inicialmente foi uma especialidade que se desenvolveu com esse foco originalmente? Eu lembro, o Nova Monteiro foi meu professor. Eu trabalhei no Miguel Couto quando ele tinha um serviço lá. Ele falou que quando ele começou a ortopedia lá, não existia ortopedia como especialidade médica. Não existia? A ortopedia era um agregado da cirurgia geral. Então, a formação da maioria dos primeiros ortopedistas era uma formação em cirurgia geral e quando chegavam as fraturas, elas eram tratadas por esse cirurgião geral. Alguns gostaram de tratar as fraturas e aí começaram a desenvolver a ortopedia e a traumatologia como especialidade. Conta ele, não sei se é fato, mas isso é década de 60, mais ou menos. Exato. Ele conta que operava ali no Miguel Couto, o centro cirúrgico da cirurgia geral era uma sala com ar-condicionado, aqueles ar-condicionados de parede, e ele conseguiu uma sala nos fundos em que o ar quente do ar-condicionado do centro cirúrgico jogava o ar quente para a sala dele. E ele tinha que operar com a janela aberta e os soldados fazendo treinamento naquele campo em frente ao Miguel Couto. Isso, tinha um quartel do Exército Brasileiro. Eu peguei uma ortopedia ainda bastante, não sou tão velho assim, mas a medicina tem evoluído muito. Eu peguei uma época em que a ortopedia ainda era bastante rudimentar. As fraturas expostas, que eram aquelas fraturas onde o osso lacera a pele, tem uma comunicação direta com o osso com o meio externo, às vezes arrasta, numa queda de motocicleta, o osso arrasta no asfalto, a pessoa chega na emergência com aquele osso cheio de asfalto preso ao osso. A gente não tinha os chamados fixadores externos para fixar isso. Eram esterilizados cabos de vassoura, passados uns fios de aço e colado aquilo com cola para poder fixar aquelas fraturas expostas. Então, a medicina evoluiu muito. Né? Como evoluiu, né? A própria anestesia é uma coisa maravilhosa. Eu lembro, eu acho, a gente vai começar devagar aqui, mas... Isso, vamos devagar. O meu anestesista, ele fala o seguinte, fazer uma anestesia é como pilotar um avião.
eles tinham um aparelhinho que botava, era o estetoscópio para ver os batimentos cardíacos do paciente, o aparelho de pressão para tirar a pressão e o resto era um voo cego. Hoje você tem um oxímetro no dedo do doente para ver como é que está a oxigenação do sangue, você tem monitores cardíacos, monitores até da atividade cerebral para saber em que nível de anestesia está o paciente. Então a segurança da anestesia é imensa. Uma amidalectomia era uma cirurgia muito comum naquela época, se fazia com uma máscara de éter e muitas crianças morriam da anestesia, era uma temeridade. Hoje eu acho que essa viagem, quando as pessoas quando vão operar, quando tu fala em cirurgia, ela tem mais medo da anestesia do que da cirurgia. Mas eu considero hoje uma anestesia como você voar num 777, um voo super seguro, tranquilo, você faz a viagem almoçando, jantando, batendo papo. A cirurgia hoje praticamente acontece assim no centro cirúrgico, exceto alguns casos graves que tem um risco. E como é que você acabou fazendo essa opção médica de carreira de ser ortopedista? Isso veio de onde? Não sei, Alexandre, essas coisas acontecem, né? Você não sabe explicar. Eu tenho uma irmã que hoje ela tem 74 anos e eu vejo muita gente na idade dela com sequelas da poliomielite. Eu acho que ela nasceu em 1947. 1947, 1950, deve ter havido uma epidemia avassaladora no Rio de Janeiro, em todo o Brasil. Então, muitas pessoas na idade dela, eu conheci muitas crianças, agora adultos, que na minha época eu era criança, que tinham paralisia infantil e que ficaram com sequelas e que hoje estão com 70 anos, talvez um pouco mais, um pouco menos. Felizmente, na minha residência, eu me envolvi muito. Eu acho que eu escolhi a ortopedia por conta dela, para dar a ela uma vida melhor. Ela fez ao todo 14 cirurgias, pelo menos 2 eu que fiz. E a vida dela, 74 anos, ainda está atuante, mas com algumas sequelas, com uma vida bastante restrita. Hoje ela é cadeirante. Então, a opção da ortopedia talvez venha daí. É possível. E é uma coisa que eu falo com muita felicidade. Eu, durante a residência, operei muitas sequelas de poliomielite. Não se vê mais. A cirurgia para poliomielite deixou de existir. Há anos eu não vejo um paciente novo com sequela de pólio. Por isso que é tão assustador a gente imaginar que as pessoas estão não se vacinando, né? Os pais estão fazendo a opção de não vacinar seus filhos contra a pólio, né? É uma coisa absurda. A poliomielite, sem dúvida nenhuma, é a vacina que a gente considera padrão ouro, né? Você sabe que a transmissão da poliomielite se dá das fezes do paciente contaminado. Quando ele evacua, normalmente aquelas fezes vão para um valão. As crianças saudáveis que têm contato com essa água poluída acabam adquirindo a doença. Então, a poliomielite é um tipo de vacina, eu acho que sucesso total. É um vírus vivo atenuado. O vírus causador da poliomielite ele é enfraquecido em laboratório e é introduzido através das gotinhas na boquinha da criança. Aquele vírus se multiplica dentro do organismo da criança e essa criança vai evacuar vírus vacinais. Então, aquela criança que brincava no valão, que adquiria um vírus selvagem que iria lhe causar doença, hoje essa criança pode indiretamente ser vacinada pela própria fezes do outro. Desculpe assim colocar, mas é isso. Então, a vacina imuniza não só quem tomou a vacina, indiretamente, não com a mesma eficiência. Então, isso não é um estímulo que não se vacine, mas eu acho assim, pelo amor de Deus, nunca pense em não vacinar seu filho para poliomielite. Bom, recado está dado. A gente, então, vai entrar agora no tema do programa de hoje, pelo tema esse que me fez te convidar, né?
Nós vamos falar hoje de osso, de qualidade de osso, de massa óssea, enfim, de tudo que a gente puder abordar para informar os pacientes desta relação sobre o fato de o indivíduo ser fumante e ele desenvolver perda de massa óssea, né? O desmineralização do osso. Mas antes da gente falar da doença, vamos falar no osso normal. Como é que é a composição do osso? O osso, eu penso que... Eu gosto de fazer comparações para que o pessoal não médico, que não seja da área de saúde, possa entender. Quando você faz um prédio, você tem o tijolo, você tem o cimento e você tem o vergalhão. A estrutura do esqueleto é mais ou menos essa. Você tem as células ósseas, você tem a substância que vai cimentar essas células ósseas, as células seriam os tijolos, e você tem, inclusive, a chamada de substância cementante, que é formado pelo ácido hialurônico e por fibras essas que equivaleriam ao vergalhão, para dar maior rigidez a esse cimento, a esse ácido hialurônico, que é colágeno, fibras elásticas e fibras reticulares. Tudo isso unido por um material gelatinoso, que é o ácido, a glicosamina, a condroitina e o ácido hialurônico, entre outros, né? E alimentados pelo sangue, né? Tudo, não pensem no osso. Eu falo para os meus pacientes, não pensem no osso como um pedaço de madeira sem vida. Pensem no osso como uma rosa, dentro do caule da rosa está correndo uma seiva, e a rosa só vai ficar viva se essa seiva transportar nutrientes para a rosa e tirar delas os seus subprodutos. O osso é ricamente vascularizado. Quando você corta um músculo, quando você corta a pele, sangra. Quando você corta um osso numa fratura, ou quando o ortopedista intervém, que tem que cortar o osso com uma serra, traumático, o osso sangra. O osso sem sangue, ele morre, e a gente chama isso de necrose. Algumas patologias causam necrose óssea. Nós podemos falar dela depois, quando falarmos de osteoporose. E outra coisa importante, tudo no seu corpo se renova. O Alexandre que está aqui hoje não é o Alexandre que vai estar daqui a um ano, não é o mesmo Alexandre que esteve ano passado. A sua célula sanguínea vive em média 120 dias. Depois disso ela morre, ela vai para o cemitério das hemácias, que é o baço, aquele material é reaproveitado e dentro dos ossos vai formar novas células sanguíneas. A pele, ela leva em torno de 3 a 4 semanas para formar uma nova pele. Então, quando você toma banho, passa esponja na tua pele, você tira a camada de células mortas mais superficial. Mas embaixo daquela camada superficial, novas células estão nascendo. Então, você troca a pele, você troca o teu sangue, você troca o teu esqueleto, você troca todas as células do teu corpo a cada tempo particular. A única célula que não nasce mais é a célula nervosa. Devido à sua complexidade, você nasce com um certo número de neurônios, isso é o nome da célula nervosa, e só vai perdendo ao longo da vida. E dentro dessas composições, a gente tem um metal que é o cálcio, né? Sim. Fala um pouquinho do cálcio, como é que ele foi parar lá, como é que ele é... O que a gente tem que fazer para não... Isso é importante, isso é importante. A maioria dos tecidos, cada tecido tem uma determinada função. E isso, todas as células provêm de uma célula única. Quando o espermatozoide do pai se junta com o óvulo da mãe, forma a primeira célula do ser vivo, que é a chamada célula ovo. Essa célula, que tem 46 cromossomos, ela tem todas as informações genéticas do seu pai e da tua mãe. Cor do cabelo, cor dos olhos, altura,
várias informações estão dentro desses cromossomos. Essa célula, quando se divide, forma duas células filhas perfeitamente iguais. Dias depois, aquele núcleo já tem 36, 48 células. E essas células vão se multiplicando rapidamente até nascer um ser. Eu não sei ao certo, não lembro, mas cerca de 4 trilhões de células. Né? Não sei se talvez o número seja um pouco exagerado, mas eu lembro vagamente que seja isso. Esses 4 trilhões de células, todos geneticamente iguais. Essas células, elas vão adquirindo funções diferentes, formas diferentes, mas o material celular dela é o mesmo. Se eu pegar uma célula nervosa, ultra sofisticada, e botar ela num meio salino, de nutricional, com nutrientes, ela vai involuir e voltar àquela forma primitiva da célula ovo. Isso está, inclusive, na pauta da ciência hoje, que é o tratamento das células-tronco, né? Exatamente. Que seria exatamente esse retorno. Qualquer célula do teu corpo, ela é chamada de uma célula pluripotencial. Então, dependendo, se eu pegar, por exemplo, às vezes o atleta rompe o ligamento cruzado do joelho, eu tiro um tendão que tem uma morfologia de tendão e boto no lugar do ligamento cruzado para substituir. Se eu fizer um corte histológico tempos depois desse ligamento artificial que eu tirei, era um tendão, a histologia, o tecido modificou e virou ligamento. Se você pegar, botar quando a gente faz a revascularização do coração, você pega a safena da perna e bota no lugar da artéria coronariana. Quando você vai reabrir aquele coração, talvez por uma nova intervenção, aquela veia virou artéria. Então, a função está ligada à modificação que a célula faz. No caso do osso, a função principal do osso, do esqueleto, é sustentar e proteger. O tecido mais nobre que nós temos é o tecido nervoso. O tecido que permitiu o ser humano ser o que é hoje, é o cérebro, tinha que ser muito protegido. Qual o tecido mais duro que eu tenho para proteger o tecido mais nobre? É o crânio. Então, para você fraturar o teu crânio, tem que ser um trauma de alta energia. Deus, quando nos criou, ou quando determinou o nosso destino, ele talvez não imaginasse que, se eu sofrer uma pancada, um tombo da própria altura, raramente eu vou ter um traumatismo craniano grave, a não ser que tenha uma certa predisposição. Então, Deus criou a proteção da calota craniana, da caixa craniana, para um trauma de baixa energia, mas não imaginou que o cara ia pegar um carro e andar 180 km por hora. Para isso não tem proteção, a caixa craniana vai fraturar e o cérebro ali dentro vai sofrer. E para dar essa proteção tinha que ser alguma coisa dura. Então o cálcio é adicionado a essa matriz óssea, a esse cimento, para dar o endurecimento. Entendeu? E de onde que esse cálcio vem? Principalmente da alimentação. É importante você ter uma ingesta. Esses números variam de fonte para fonte, mas acredita-se que hoje, para você ter uma ingesta saudável de cálcio, você deva ingerir de 1 grama a 1,5 gramas de cálcio por dia. E aonde eu vou obter esse cálcio? Principalmente nos laticínios. As folhas escuras também são excelentes fontes de cálcio, mas num percentual muito menor do que os laticínios. Eu costumo falar... Descreve laticínio, porque pode ter ouvinte que não está ligando. Leite. Leite, derivados de leite queijo. E leite. Alguns falam que o queijo amarelo, devido ao colesterol, não é recomendado. Então, eu penso que meu paciente que come um pedaço de queijo Minas no café da manhã, um pedaço generoso no lanche da tarde, ele não precisa tomar cálcio. Ele está tomando um cálcio natural. Se você tomar um copo de leite, também vai estar ingerindo cálcio. Então, quando é que eu me preocupo em dar cálcio para o meu paciente?
O idoso, na maioria das vezes, é intolerante à lactose, é intolerante ao leite. Então, eu conheço muitas pessoas da terceira idade que são totalmente avessas a tomar leite. Aceitam um iogurte, aceitam um queijo, então eu troco. Eu pergunto, o que você quer? Uma pedra de cálcio ou um iogurte? E a maioria prefere o iogurte. E quando a gente fala, isso apesar de eu ser médico, né, eu sinto que eu tenho esse incômodo em relação ao que não é uma coisa, vamos dizer, determinada pelos estudos e tal, né? Então, quando você, por exemplo, vai tratar a tuberculose, você descobre, a ciência demonstrou que o ideal é você usar 4 antibióticos diferentes e a quantidade de cada antibiótico vai variar pelo peso da pessoa. Então, a pessoa vai tomar 3 comprimidos, o outro 4, o outro 5. Um exemplo. Quando a gente fala em alimentação, eu noto que não há uma padronização, nem na forma como o profissional orienta, nem como não existe bula para uma couve, por exemplo, você comprar na feira livre um óleo de couve, não está escrito ali quantas folhas você tem que comer. Eu acho que a mesma coisa se aplica aos derivados de leite, né? Então, a gente diz que o cálcio está ali, que a forma de ele se apresentar pode ser o queijo Minas, queijo coalho, queijo padrão, queijo frescal, mas quanto? O que acontece, Alexandre, é que o nosso organismo também tem uma capacidade de excretar tudo aquilo que está em excesso. Sim. Então, por exemplo, uma ingesta exagerada de cálcio pode trazer como malefício cálculo renal. Sim. Se você tem uma função renal... Aliás, aproveitar que você está falando isso, em abril nós vamos fazer aqui um programa com um colega nosso, que você deve conhecer, porque você foi do servidor do Estado, né, o doutor Leonardo Abreu, que já esteve aqui 2 vezes, uma falando sobre câncer de bexiga, outra falando sobre a próstata, e já estamos acertados do Leonardo vir aqui falar sobre litíase renal, ou calculose renal, ou cálculo de rim, né? Ou pedra no rim. Ou pedra no rim também. Então, foi bom você lembrar, os ouvintes acompanhem aí a nossa programação, que em abril, não sabemos ainda em qual sábado de abril, vamos trazer esse tema. Mas aí você falou que uma das consequências do excesso da ingesta de cálcio é o cálculo renal. A calcificação. Se questiona se seria responsável pelas calcificações arteriais, as placas de ateroma calcificado. Eu, na realidade, por exemplo, é muito comum você ver a chamada bursite calcária de ombro. Tendinite calcária de cotovelo, tendinite calcária do tendão de Aquiles, no calcanhar. Essas calcificações não estão relacionadas com ingesta de cálcio. Durante o processo de cicatrização de certas lesões degenerativas que acontecem pelo envelhecimento ou pelo sobreuso de um determinado músculo, de um determinado tendão, há uma reação inflamatória. Essa reação, quando se cura, pode haver, por variações de oxigenação, da pressão de oxigênio do tecido, depósito de cálcio. Uma das lesões na minha área, da pneumologia, que assusta muitos pacientes, muitas vezes, pulmonares. Nódulos pulmonares calcificados. As pessoas vêm no consultório da gente super nervosas, achando que aquilo é um câncer em fase inicial, e quando a gente vê a calcificação, a consulta fica até... Você tem que enrolar o paciente, senão a consulta acaba em 2 minutos. Eu não sei, mas, por exemplo, eu falo para os meus doentes, tenha uma radiografia antiga Exatamente. de pulmão em casa, porque isso elucida, às vezes, quando a gente olha uma radiografia, tem uma lesão suspeita, se tu for olhar, aquela lesão já estava lá há muitos anos atrás. Eu estou tratando tuberculose, eu estou fazendo... o município de Duque de Caxias me contratou, eu trabalho em 2 unidades lá com tuberculose 1 vez por semana. E quando eu dou alta ao paciente, eu estou tendendo lá, a radiografia impresso, vem no papel, né? Aí eu peço ao radiologista, ao técnico, para fazer uma segunda imagem, uma segunda foto. Aí eu corto direitinho e falo, olha, plastifica isso aqui, porque isso aqui que você tem nunca mais vai sair.
E pode te incomodar daqui a 20 anos se um médico com menos experiência olhar a sua chapa para dizer, você está com algum problema, Exato. vamos investigar. A chapa antiga é que tem que ser tratada como se fosse um documento, eu acho. Perfeito. Eu digo isso, né? E outra coisa também, né? Não sei se na minha especialidade você tem um arsenal de aparelhos para fazer imagens modernas e tudo, mas a radiografia nunca perdeu o seu valor. Sim, o primeiro exame que eu vejo em ortopedia é um raio-x. E às vezes ele me dá tanta informação que dispensa outros. Isso. Os pacientes aí pensam, acho que o doutor não pediu uma ressonância, uma tomografia. Ele não vai ver o meu diagnóstico. A ressonância, cada exame tem seu destino. Uhum. O médico tem uma frase que diz, se você não sabe o que procura, tu não sabe se vai achar. Então, quando você ouve o paciente contar a história dele, quando você examina o paciente, você cria na tua cabeça, pela tua experiência, pelo teu conhecimento, uma hipótese diagnóstica. Uhum. E o exame, como o próprio nome diz, é complementar. Isso. Quando eu peço um raio-x, quando eu peço uma tomografia ou uma ressonância, eu já sei o que eu devo encontrar. Uhum. Então, é aquilo, você tem que pedir o exame específico para cada situação. Uhum. Tem doenças que a ressonância é imperativa, tem doenças em que o raio-x é imperativo. A coxartrose, a artrose do quadril, que é uma coisa do meu dia a dia, o diagnóstico se faz pela radiografia. Você estava falando na composição do osso, você estava falando nas estruturas, falamos agora no cálcio, e eu pedi a você que desse o nome do programa e você que sugeriu, eu costumo fazer isso com todos os convidados, e você sugeriu que o nome fosse tabagismo, osteopenia e osteoporose. Eu vou fazer aqui um breve resumo para quem não está atualizado com a questão do tabagismo, e aí eu te faço a pergunta seguinte. O tabagismo no mundo hoje é considerado o maior problema de saúde pública do planeta, né? Por vários motivos, um deles é pela quantidade de dependentes químicos em nicotina, que chega hoje a 1 bilhão e 300 milhões de pessoas no planeta, distribuído realmente universalmente. Isso. E a Índia, né? Ou a Índia. A China tem um pouco mais, agora parece que é 1 bilhão e 400 milhões de pessoas e 300 milhões de fumantes. Mas já deve ter fumantes. É o país do mundo com maior número de dependentes. Eles fumam lá comendo. Eles dão uma garfada, mastigam, dão uma tragada e dão outra garfada. É um negócio absurdo. E, bom, o tabagismo, com esse montante ainda de dependentes, ele tem uma mortalidade impressionante de 8,2 milhões de pessoas por ano. É como se é mais do que um holocausto, e o holocausto levou uns 5 anos para se concretizar, né? É como se fossem 5 holocaustos no período da Segunda Guerra Mundial, né? Se você multiplicar 8,2 por 5, dá mais de 40 milhões de pessoas. E a OMS diz que para cada morte você tem 20 adoentados graves. Então, se nós temos 8 milhões de mortes por ano, temos 160 milhões de adoentados graves, de onde filtra-se esses 8 milhões de mortes. Não, e você imagina o custo. Isso. Coloca isso em dólar. O custo está em 1,4 trilhões, 1,4 trilhão de dólares. É uma coisa absurda. No Brasil, é incrível. E, por exemplo, o primeiro processo, o grande processo da década de 90 do Departamento de Justiça americano contra a indústria do tabaco de lá, levou uma multa só para 8 estados americanos de 380 bilhões de dólares, ou seja, quase 2 trilhões de reais, foi quanto a indústria teve que pagar de multa por vários motivos. São mais ou menos seis motivos. Um deles, todos por fraude, né? Dizer que nicotina não viciava,
dizer que eles não faziam campanhas para jovens, nunca teriam feito, nunca tentaram induzir jovens, outra fraude. Dizer que o cigarro não faria tão mal para a saúde. Enfim, foram seis motivos que geraram essa condenação de quase 2 trilhões de reais. E eu acho, Alexandre, não sei se você há de concordar, eu estou entrando um pouquinho na tua área. Não, a área é nossa. Aliás, eu quero que cada vez mais os nossos colegas médicos, que há realmente uma preponderância de pneumologistas nessa luta, de cardiologistas e de psiquiatras, né? Mas eu acho que o tabagismo é uma doença universal do sistema orgânico humano. Mas ontem eu estava lendo algumas coisas para me atualizar. Aí li um artigo em inglês que ele chama Smokeless Tobacco. Uhum. Eu não sabia o que era, fui procurar. E tem o tal do snuff, principalmente na Suécia. Vem numa latinha. Que é o rapé, é um smokeless, seria um cigarro, seria nicotina sem fumaça. Você passar pasta de nicotina na gengiva, é o snuff. Então, isso são métodos que não estamos considerando. Está considerando fumar o cigarrete. Isso não tem no Brasil, né? Outra coisa que está crescendo muito, e quando se fala que não há incentivo, o público jovem, principalmente o americano, é o cigarro eletrônico. Uhum. Isso eu vejo tem crescido demais. As pessoas, principalmente, eu tenho um filho que mora nos Estados Unidos, e eu tenho visto lá os amigos trocando cigarro por cigarros eletrônicos. Uhum. Aqueles líquidos. A indústria chama de switch, quando você sai de um e vai para o outro. É como se você virasse a chave. É assim que eles têm feito a campanha criminosa deles. Não, e dizem que o cigarro eletrônico não teria os malefícios do cigarro. Os estudos recentes têm mostrado a nicotina é a mesma. Entendeu? Fora que ali tu pode colocar, além da nicotina, uma série de outras coisas. A nicotina é a mesma, mas ela já mudou em relação ao que era, e ela, nesses dispositivos, ela vem num quantitativo muito superior. Quer dizer, o que se identifica agora, os temores, é de que você tem um potencial de gerar dependência nessa garotada que está entrando de gaiata, muito maior, né, do que os cigarros convencionais. E às vezes pessoas dizem, não, mas é uma mudança para diminuição de risco, redução de risco, que eles chamam. É um dispositivo de risco reduzido. E aí, quando a gente vai ver o que acontece com muitos pacientes que vão parar no CTI, são jovens. Sim, alguns se submetendo a transplante de pulmão, a transplante bipulmonar, quer dizer, tirar os 2 pulmões do jovem, botar 2 pulmões novos, e novos não, seminovos, vamos dizer, e eles alegam que não, que isso aí é uma coisa que é benéfica, só que tem uma outra contradição deles, que é o seguinte: eles dizem que esse produto é melhor, mas não param de produzir o produto antigo. Sim. Esse produto novo no Brasil é proibido, né, pela decisão da Anvisa de 2009. O cigarro eletrônico. Qualquer dispositivo eletrônico. Pode ser o tabaco aquecido, cigarro eletrônico, são de vários tipos, várias gerações, mas eles não só... a Anvisa não só proibiu, após uma RDC, a RDC número 46, não pode vender, comercializar e fazer publicidade de dispositivo eletrônico no Brasil. Como agora, no ano passado, num AIR, né, num relatório brilhante que a Glória Maria Latuf, que é a técnica da Anvisa, relatou, e foi confirmado pela relatora, a diretora Cristiane Jourdan, da Anvisa. Então, reforçou, não só continua não podendo, como você tem que tomar outras medidas que a RDC 46 não havia previsto. Quer dizer, a RDC está mais endurecida ainda depois da decisão segunda da Anvisa, mas o que ocorre é que a pressão da indústria é imensa. Sim. Colegas nossos estão se dispondo a defender esses produtos.
de forma assim absurda, né? Uma coisa inaceitável que colegas nossos que têm informação... juramento? Um dos meus consultores é um americano chamado Jeffrey Wigan, que foi o presidente de pesquisa e desenvolvimento da Brown & Williamson. Ele me disse, quando da primeira audiência pública da Anvisa, ele me disse o seguinte: Alexandre, não se pode confiar jamais nas pesquisas patrocinadas pela indústria. Essa frase dele é uma coisa textual, e o Jeffrey foi o cara que fez a virada, né? A indústria não tinha responsabilidade nenhuma. Ela dizia que a nicotina não viciava, que não era problema dela se as pessoas adoeciam porque continuavam a fumar. E foi os documentos que ele apresentou à justiça americana que revirou o quadro, né? Esses 380 bilhões de dólares, essa multa só pôde ser feita porque ele demonstrou que a indústria sabia que nicotina viciava, tanto que manipulava a presença da nicotina em determinados produtos. Mas, finalizando a minha descrição rápida, mas que eu acabei me alongando, o tabagismo é considerado fonte, causador direta ou indiretamente de em torno de 70 doenças. Ontem, por exemplo, eu estive na posse do novo diretor no Instituto Nacional do Câncer, no INCA, o doutor, nosso colega Roberto de Almeida Gil, oncologista, ele é o novo diretor do INCA, a ministra da Saúde esteve presente e, para meu gáudio, para minha satisfação, os dois se mostraram... coisa que a gente não estava vendo no governo anterior, dispostos a retomar o papel de protagonista do Brasil nesse enfrentamento do controle do tabagismo. Então, dentre as 70 doenças, a gente tem alterações que são alterações de função ou então de doenças mesmo, né? Então, eu queria que você, que tem estudado o metabolismo do cálcio do osso, que você fizesse essa relação específica entre o tabagismo, explicasse aos pacientes o que é osteopenia e a consequente osteoporose. Ô Alexandre, meu primeiro paciente, assim, privado, o que eu chamo de privado? O médico que trabalha em instituição... Vou botar uma água aqui, porque... O médico que trabalha em instituição pública, muitas vezes, eu vejo assim, quem foi que lhe operou? Eu me operei no hospital tal, no hospital YX. Agora, na clínica privada, a relação sua com o teu paciente é uma relação que eu acho muito mais intensa. É uma relação de carinho, se o meu doente evolui mal, isso me entristece, eu perco noite de sono. Eu acho que não é que a gente, numa instituição pública, muitas vezes a coisa fica mais diluída. Mas meu primeiro paciente era um paciente de osteoporose. Isso Seu primeiro paciente? Meu primeiro paciente, assim, que eu tive um vínculo. Contar a história, eu estava de plantão no Fundão, isso nos idos de 1980, 81, meu tio me telefonou que um amigo dele tinha a sogra com muita doença, muita dor, e aí pedi que levasse no hospital para eu examinar e fazer as radiografias necessárias. Naquela época, a gente tinha muito pouco recurso para tratar a osteoporose. Então, não se dava atenção a essa doença, porque se você não tem como tratar, para que tu vai fazer diagnóstico? Mas eu fiquei admirado, isso marcou a minha formação médica. Eles chegaram numa Kombi, a cadeira de roda amarrada dentro da Kombi, para não balançar muito com ela com uma escoliose, em que, numa cadeira de roda, e a costela dela encostava no braço da cadeira de roda. Nossa. E ali ela fez uma ferida, que a gente chama de escara, por pressão. A família cuidava muito bem dessa paciente, apesar da doença forma grave que ela se apresentava, era um carinho da filha,
do genro dela em cuidar dela. E eu acompanhei essa mulher praticamente uns 5 anos. Eles moravam em Honório Gurgel. Diversas vezes eu fui lá para atendê-la em Honório Gurgel. Houve um envolvimento muito grande. E me causava tristeza não ter o que oferecer. Na época, a gente tratava a dor, depois surgiu tratamento com anabolizante, testosterona, que é um anabolizante que aumenta o anabolismo ósseo, então melhora a condição de calcificação. Depois vieram substâncias, que eu vou falar de tratamento depois, mas a coisa veio evoluindo. Então, primeiro, conceito de osteopenia, osteoporose. A doença é a mesma, osteopenia é uma perda pequena, osteoporose é uma perda maior. A gente diagnosticava a osteoporose, a osteopenia pela clínica, pelas fraturas, já quando o osso estava fraturando, ou por uma radiografia. Quando você mostra osteoporose na radiografia, a perda já está mais de 30% de perda. Então, precisávamos diagnosticar, até para tratar e acompanhar, de um exame que fizesse o diagnóstico mais precoce. Existe um exame, um nome um pouquinho complexo para pessoa que não faz da área médica, densitometria óssea. Vem de medir a densidade do osso. A densitometria óssea nada mais é do que um raio-x, onde, por técnicas na computação, ele vai me dar uma densidade do osso. É a massa de osso por centímetro quadrado. Isso tudo, o computador faz uma imagem, a gente calcula a área da vértebra, ou a área do segmento ósseo que eu quero medir a densidade, e pelo amortecimento da radiação, ao atravessar esse osso, eu tenho qual é a massa que tem naqueles centímetros quadrados que eu calculei. Você tem tomógrafos que fazem a densitometria volumétrica, mas é menos utilizado por ser um exame mais caro. O dia a dia é a densitometria óssea. Para quem já fez esse exame, a densitometria eu posso fazer em qualquer osso. Eu posso escolher, vou fazer no braço, vou fazer na perna, vou fazer... Os médicos envolvidos com isso se reuniram e falaram, se cada um medir a densidade num segmento do esqueleto, a gente depois não vai poder comparar nossos estudos. Então, chegaram à conclusão que as áreas que mais fraturam pela osteoporose são o quadril e a coluna vertebral. Então, vamos fazer a densitometria da coluna e do quadril. Qual quadril? Padronizou-se o quadril direito. Mas se eu quebrei o quadril direito e está com parafuso, se eu medir a densidade lá, vai dar a densidade do parafuso. Então, não tendo o quadril direito, o quadril esquerdo. O ideal é você ter 2 áreas do corpo para medir a densidade. De preferência, a coluna, onde eu meço, tem 2 tipos de osso, o osso esponjoso e o osso cortical. Então, a coluna vai me dar o quanto de osso esponjoso a pessoa tem e o quadril, o quanto de osso cortical a pessoa tem. Se a maioria das pessoas idosas, quando vão fazer a densitometria da coluna, já tem uma certa idade, está cheio de osteoporose, está cheio de artrose também. São coisas diferentes. A artrose é na articulação, propriamente dita. A artrose é a articulação, se gasta, formam-se ali o que antigamente se chamava bico de papagaio, são calcificações anômalas ligamentares que o exame vai interpretar como osso. Quando você faz uma densitometria numa coluna cheia de artrose, cheia de bico de papagaio, aquele exame não é confiável. Porque ele vai me dar uma densidade elevada, mas o osso está fragilizado. Por causa do bico de papagaio. Por causa disso. Outra condição também que o idoso tem, há uma artéria que passa pelo abdômen e que fica bem na frente da coluna, chamada aorta, o segmento abdominal da aorta. Quando você tem pressão alta e o envelhecimento, causa a deposição de placas calcificadas na parede da artéria, chamado arteriosclerose. Ao fazer a densitometria, ele vai ler essa calcificação da aorta calcificada como se fosse osso. Então, muitas vezes, tu olha e vê a densitometria lá em cima e fala assim, pô, tua coluna está ótima, mas é falso aquele resultado. E o quadril, se tiver um desgaste na cabeça do fêmur, se tiver uma cirurgia,
ele está com artrose. A artrose também vai me dar uma leitura elevada da qualidade do osso. Eu tenho que ler a densitometria no osso normal. Se esses dois segmentos estão com problema, antebraço. Sim. Então, cada vez mais a gente usa o antebraço. A parte do punho, eu meço a quantidade de osso esponjoso e o terço médio do osso, eu meço o osso cortical. Então, quando for fazer o seu exame, questiona se não seria melhor fazer também do antebraço, e até aí tem qual antebraço? Normalmente um antebraço não dominante. Uhum. Se tu é destro, faz do antebraço esquerdo. Mas aí, feito isso, fiz a minha densitometria. Se você tem uma perda até 25%, o teu risco de fratura é baixo. Esse exame ele tem um índice chamado T-score, ou índice T. O computador, você faz o exame, os teus resultados são jogados no computador e ele vai fazer um comparativo como você está em relação a uma pessoa de mesma cor de pele, de mesma altura, de mesmo peso, porém jovem, 20, 30 anos de idade. Então, o índice T compara a tua situação com a de um adulto jovem de 20, 30 anos de idade. O índice Z compara você com uma pessoa de mesma idade, mesmo sexo, mesma cor de cabelo. Por exemplo, nós sabemos que o negro tem uma densidade óssea maior do que a da caucasiana, do branco. Branco fratura mais. Uhum. Eu acho assim, a fratura de colo de fêmur, eu opero 10 pessoas, 10 mulheres brancas com fratura de colo de fêmur e uma mulher negra com fratura de colo de fêmur. Uhum. Então, é uma doença que predomina mais na raça branca. E nas mulheres? Oi? E nas mulheres? É mais comum nas mulheres. Uhum. Primeiro seria assim, mulheres brancas, porque principalmente uma coisa que leva a uma grande perda de massa óssea é a menopausa. Uhum. A menopausa da mulher acontece em torno dos 45, 55 anos de idade. A andropausa, que seria a menopausa do homem, ela é mais tardia, sim, 65, 70 anos. Esse é, inclusive, uma das coisas que a gente aborda nas mulheres que pensam em parar de fumar, é porque o tabagismo antecipa a menopausa, né? Sim, sim. O que faz com que, inclusive, elas infartem mais do que se não fossem fumantes. Uma das maneiras, das formas, você falou, como é que a nicotina influencia na osteoporose? Uma delas é causando uma menopausa mais precoce. Uhum. Segundo, normalmente os tabagistas, eles têm baixo peso, se alimentam mal, têm uma dieta pobre. Normalmente o tabagismo está ligado também ao alcoolismo. Uhum. Então, uma dieta deficiente em laticínios te dá menos cálcio, dá uma carência de vitamina D. O baixo peso exige menos do esqueleto, então há uma perda óssea. O biotipo da mulher que tem tendência à osteoporose é uma mulher pequena, miúda, normalmente caucasiana, de cor de pele branca, e se fuma, então, é quase certo ter osteoporose. Você mencionou fratura, né? Você mencionou no início do programa também a especialidade de vocês como ortopedia e traumatologia. Traumatologia vem de trauma, né? Mas quando você fala em fratura pela osteoporose, você está falando de o indivíduo fraturou o osso porque o osso estava poroso, não é porque ele sofreu um trauma, necessariamente. Uhum. Ele às vezes cai, você diz, quebrou, a gente pensa, fraturou o fêmur porque caiu, mas eu já ouvi muita a explicação, o contrário disso. Sim, ele caiu porque quebrando. Fraturou o fêmur. Que fraturou. Isso acontece em alguns casos. É necessário uma osteoporose muito grande para fraturar com um indivíduo andando. A doença vai evoluindo à medida que o osso vai ficando. É como se fosse uma madeira que ela vai ficando corroída por cupim. Uma hora ela vai quebrar, ou sozinha ou com trauma de pequena intensidade.
Só antes de colocar a osteopenia ou a osteoporose. Isso. Se a densitometria óssea mostrou uma perda até 2,5 desvio padrão, 2 desvio padrões e meio, seria o equivalente a mais ou menos 25% de perda de massa óssea, a gente chama de osteopenia. Se você tem uma perda superior a 25%, já é osteoporose. Uma perda até 10% é considerada normal. Isso na coluna, no fêmur. Então, pelo próprio variação de pessoa para pessoa, de biotipo para biotipo. Então, a Organização Mundial de Saúde estabelece o seguinte: eu vou tratar a osteoporose. A osteoporose é aquela perda superior a 25%. Agora, se a pessoa tem uma perda de 24%, o laudo vai vir lá osteopenia, mas eu vou deixar de tratar, esperar chegar para ter osteoporose para tratar? Não. Então você tem diversas maneiras de abordar isso. Tu vai ver a idade do paciente, você vai ver o quanto de perda ele tem e qual o risco de fratura. Qual é a idade média para isso começar? A pós-menopausa. Principalmente, eu acho assim, qual o grupo que deve se preocupar em fazer esse exame? Primeiro, o histórico familiar. Se você tem uma mãe que teve uma fratura do colo do fêmur por um trauma de baixa energia, que fraturou o ombro por baixa energia, que fraturou o punho, quando estiver próximo à tua menopausa, fazer. Não tem, você sabe o seguinte: todos esses exames, eles são exames de rastreamento. Eu não peço densitometria para tentar descobrir qual a causa da dor. O doente me procura que ele está com uma dor ciática, o doente me procura que está com uma dor na bacia. Eu não vou pedir uma densitometria. A densitometria eu vou pedir para aquele doente que me chega para consultar: doutor, eu estou com uma dor no pé. Já fez a sua densitometria? Então, ela vai fazer a densitometria. O primeiro exame deve ser feito em torno dos 45, 50 anos. Esse primeiro exame é que vai determinar... Em mulheres e em homens também, mulheres, não? Em mulheres. Eu quase nunca peço em homem. Eu acho assim, a incidência de osteoporose no homem, se ele começa a osteoporose dele aos 60 anos, ela vai ser clinicamente importante aos 80. Então, a nossa população ainda, a vida média, a expectativa de vida média do homem é 74, não sei porquê, inferior à da mulher, que é 78. Né? Dizem que é porque a mulher não tem esposa. O homem tem, então faz ele morrer antes. E o homem fuma mais também. Então, desculpe a brincadeira, mas eu acho assim, no homem, alguns casos específicos, usuário de corticoide, tabagista, eu peço. Mas se ele não tem, meu consultório é na Barra da Tijuca, a Barra da Tijuca tem uma coisa interessante. As pessoas com 70 anos estão jogando tênis, futebol, tomando sol, e tem um índice de tabagismo muito baixo. A minha esposa teve, na Vila da Penha, uma amiga dela sofreu um acidente, o cão matou essa amiga dela, ela foi ali no Memorial do Carmo, e falou: Sérgio, a minha esposa é de lá, eu também sou da Vila da Penha, como tinha fumante. Então, eu acho que o fumo ainda tem uma prevalência muito grande, principalmente na população classe CD, né? Mas ali eu quase não peço densitometria para o homem. A mulher, pela menopausa, você ganha massa óssea. Tudo na vida você tem uma fase anabólica, em que você cresce, você aumenta de peso, o teu cérebro melhora, e tem uma fase catabólica, onde você começa a devolver aquilo que tu ganhou. Os 40 anos você começa a perder massa óssea. Perde uma média de 1% ao ano. A mulher, quando chega na menopausa, ela triplica essa perda. Os 5 anos seguintes ao início da menopausa, ela vai perder 3% ao ano. Se você não tratar, ela perde 15%, porque essa menopausa dela, nos próximos 5 anos, 3% ao ano, tem uma perda de 15 anos. Depois ela volta a perder 1% ao ano. Então, há uma aceleração dessa perda. Esse é o período maior.
Fazer uma densitometria por volta da menopausa. Se deu uma massa óssea com uma perda de 10% ou menos, eu peço outro só daí a 2 anos. A não ser que tenha um fator determinante. Olha, tive que usar corticoide por uma outra doença, tive que tirar meu ovário por uma outra doença. Então, a gente vai pedir antes. Mas depois eu vou acompanhando de 2 em 2 anos, anualmente, para poder saber quando é que eu vou intervir. E quais são os sintomas? Estatisticamente, 20% não tem sintoma. A doença, o problema dela é silenciosa. Eu acho assim, por que você mede a tua pressão arterial? Normalmente, se tu está com a pressão 20, 200 por 110, por 120, você está muito bem. O cara, às vezes, está tomando o chopp dele e a pressão dele está 180 por 100. Mas por que mede a pressão? Ela não vai matar de imediato ele, mas ela vai aumentar o risco de hemorragia cerebral, infarto. Então, você tem que medir periodicamente a sua pressão. Acabar com o rim da pessoa. Oi? Acabar com o rim da pessoa. Acabar com o rim da pessoa, você tem que se prevenir. E se constatar que tem pressão alta, tratar. Hoje eu tenho remédios que controlam muito bem a pressão. A hipertensão é silenciosa, o diabetes é silencioso. Toda vez que tu vai fazer um check-up, tem que medir a glicose. Por quê? Você pode estar com a glicose 200 se sentindo muito bem, mas a médio e longo prazo você pode perder uma amputação. Sérgio, vamos fazer um intervalo aqui, que o Geraldo, daqui a pouco a gente não tem obstetra aqui, mas daqui a pouco ele vai ter um filho, porque a gente não fez o nosso intervalo ainda de... Tá. Vai botar música hoje, Geraldo? Vamos botar a música do coral que eu participei, que é com a música do... Eu sou prolixo, né? Não, é uma música do Geraldinho Azevedo, chamado Fumar Pra Quê? Quando ele parou de fumar, ele fez essa música e a gente fez um coral. Vamos lá, então. ZY1 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Rua Hilário de Gouveia, número 36, 9º andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Felicidade.
sentidos me dão mais prazer. Sinto mais felicidade sem saudade de você. Sinto mais cheiro da flor que amor. Já nem lembro tanto de você. Conheci a liberdade de verdade. Fumar pra quê? ZYU 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, Rua Hilário de Gouveia, 36, nono andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Telefone 3649-3411. E-mail estudionsc@gmail.com. Estamos reiniciando o programa Viva a Voz Saúde, hoje tendo como convidado o Dr. Sérgio Sampaio Novo, ortopedista do Hospital Américas, aqui no Rio de Janeiro. Nosso tema é a relação entre o tabagismo e a massa óssea, né? Gerando o tabagismo sendo um dos fatores de risco para osteopenia e osteoporose. O nosso convidado é ortopedista, cirurgião especializado em quadril, que é uma das fraturas mais comuns em quem tem osteoporose. Eu vou perguntar ao doutor Sérgio se os pacientes que tenham osteoporose, mas que ainda não tenham feito densitometria óssea, não tenham feito radiografias, se ele tem como identificar, como ele tem como suspeitar por algum sintoma. Existem sintomas da osteoporose? Eu estava conversando sobre a necessidade de você fazer exames periódicos de investigação de certas patologias, pressão alta, diabetes e osteoporose. A doença é silenciosa. Quando você apresentar a fratura, você já vai ter um custo de tratamento muito alto, não só de sofrimento para o paciente, como de custo de material médico, de tudo. Então, o ideal é diagnosticar antes que a fratura aconteça. Então, não pensar. Às vezes a pessoa chega com uma densitometria, doutor, eu estou com dor na coluna, e me mostra uma densitometria. Naquele momento, para dor, aquilo não adianta nada, a doença é silenciosa. Você tem obrigação de fazer, principalmente as mulheres no período da menopausa. Homens se usam cortisona, se são fumantes, se tem história familiar. Mulheres e homens, conforme eu falei, não é que a pessoa de pele negra não precise fazer, mas predomina nas pessoas de pele branca. E o negro, eu costumo dizer, o osso, por ser mais duro no esqueleto das pessoas de pele negra, eles têm mais artrose. O osso osteoporótico, o que é artrose? É o desgaste da cartilagem que cobre o osso. A cartilagem ela é mais macia, cobrindo um osso duro, ela dá um suporte muito rígido e gasta mais rápido. Enquanto que eu opero muito mais quadril de homens com artrose, eu opero muito mais fratura com mulheres de osteoporose. Não sei se ficou claro, se alguém tiver dúvida, queira perguntar. Osteoporose é a fragilidade óssea, osteoartrose ou artrose é o desgaste da cartilagem, não do osso. O osso, por sinal, como é que funciona Mas, continuando, você perguntou quando é que mulher de baixa estatura, mulher magra, o obeso tem pouco osteoporose. Incidência disso, prevalência disso na população. Eu sei que a população de idosos, 20% tem osteoporose. O que é idoso? Idoso no mundo é 65 anos. No Brasil, idoso é 60 anos. O Brasil são 220 milhões de habitantes.
20% deles, 12% tem mais de 60 anos. E desses 12% com mais de 60 anos, que são os idosos, 20% têm osteoporose. E esses estão em risco de fratura se não tratar. Entendi. Eu tive um histórico familiar de fratura de ósseas. A minha mãe teve 3 fraturas de colo de fêmur. Eu acho que 2 num fêmur e a outra no outro. Se não me engano, você operou as duas, né? O meu sogro acaba em termos, né? Em outubro do ano passado, ele faleceu por complicações de pós-queda. Ele teve uma fratura de fêmur, de braço e de face. E morava comigo. Um drama. E ele conseguiu superar as 3 cirurgias, mas acabou no dia da alta fazendo uma pneumonia, CTI, enfim, ele partiu com 92 anos. Eu tenho uma amiga arquiteta que se especializou na arquitetura interna dos imóveis. A casa moderna, casa? Não, ela até não mexia tanto na questão do arcabouço mesmo, mas na disposição dos móveis, tapetes e cadeiras, para que houvesse um risco menor de queda, né? Eu soube também outro dia, prédios novos estão feitos hoje com portais mais largos, né, para passagem de cadeira de rodas. Você que é um especialista nessa área, como é que você está vendo isso? As pessoas têm que prestar mais atenção quando tem um idoso em casa em como dispor os móveis na casa? O Alexandre, isso é uma preocupação da Sociedade Brasileira de Ortopedia. A gente tem um projeto que já tem mais de 10 anos, da Casa Segura para o Idoso. Com corrimão, com todo um projeto de arquitetura para dar mais segurança. Mas uma coisa que tu iniciou falando do teu sogro, que caiu, quebrou o fêmur e depois morreu. Essa história é muito comum. A gente sabe que 30% das pessoas que fraturam o colo do fêmur vão morrer antes de completar 1 ano de sobrevida. 30%. 30%. 50% não voltam, não reganham a sua capacidade de deambulação que tinham antes da fratura. Somente 50% dos que fraturam são operados e voltam a ter uma vida normal. Caramba. Então, a morbidade da doença é muito grande. E morrem de quê? De causas não relacionadas à fratura. Morrem de pneumonia, morrem de infarto, morrem de arritmia, morrem de AVC, acidente vascular cerebral. Não sabemos por quê, mas começa a se deteriorar no momento em que fratura. Prevenir a fratura vai aumentar muito a longevidade desse doente. E o tratamento não é só dar remédio. Antes de você falar em tratamento, fala um pouquinho mais da Casa Segura. Não, em que vocês... O tratamento não é só dar remédio. Sim. O tratamento é prevenir, o tratamento é fortalecer a musculatura. Por que o idoso, quando cai, fratura o fêmur? Se você tem uma musculatura ruim, quando você desequilibra, você cai de lado. O jovem, quando cai, ele normalmente cai de frente e ele bota a mão na frente para se proteger da queda, ele fratura o punho. O idoso, caso do teu sogro é um caso típico. Se ele tem reflexo, se ele tem massa muscular, ele colocaria a mão, não fraturaria a cara. Sim. Ele cairia de frente, protegendo. Ele caiu de lado, fraturou o fêmur e fraturou a face. Então, essa história é muito, muito típica. Aí, onde está o tratamento? Exercícios. Se você puder fazer uma hidroginástica, tomar sol, a fonte de vitamina D, ver como é que está a tua vitamina D, que é importantíssima para o metabolismo ósseo. Hoje, quando comecei a minha medicina, se dizia, para ter hipovitaminose, para ter uma baixa de vitamina D, precisaria ser mantido em cativeiro, em cárcere privado. Sem luz do sol. Porque o Brasil
é um país tropical, tu abriu a janela, tem sol, cansei de falar isso. Hoje, com métodos mais seguros de medir o cálcio no sangue, a gente vê que grande parte da população tem níveis baixos de vitamina D, principalmente mulheres que, na busca de uma juventude eterna, usam cremes com filtros de ultravioleta que diminuem a radiação ultravioleta na pele e transforma a provitamina D em vitamina D. Então, é necessário o sol da manhã, entre 10 horas e 11 horas da manhã, é o melhor sol, é o que tem mais teor de vitamina D, para poder ter radiação ultravioleta. E a casa, a prevenir. Onde é prevenir a queda? Isso é tratamento. Quase todo idoso gosta de tomar um calmante, gosta ou precisa tomar um calmante para dormir. Quase todo idoso precisa levantar no banheiro, para ir ao banheiro urinar 3, 4 vezes por noite. Você levanta da cama sonolento, toma um remédio para pressão, que quando você fica de pé, você faz uma hipotensão. Isso faz a cabeça rodar, e você levanta da cama para ir no banheiro, nisso você tem uma queda. Qualquer tapete solto é meio de tropeçar e fraturar. Iluminação. O caminho, o trajeto do teu quarto para o banheiro tem que ter uma iluminação, porque à noite você vai levantar para urinar. E aí você botar aquelas luzes que iluminam o caminho, ou deixar um abajur ligado, não deixar o quarto tudo escuro, é outra maneira de prevenir. Quando tomar banho, aqueles corrimão, aqueles suportes ajudam muito. Dentro do box. E o exercício. Uma pessoa que tem uma boa musculatura, ela tropeça e, como diz na linguagem popular, cata cavaco, mas não cai. Uma pessoa sem musculatura, ela tropeça e cai. Entendeu? E se o osso estiver com a massa óssea diminuída, uma coisa que eu quero alertar até os colegas ortopedistas. Eu li um trabalho há 20 anos atrás e eu vejo isso na minha prática diária. A fratura de punho, que é uma fratura osteoporótica, que acontece naquele paciente que, quando cai, bota a mão na frente para proteger o rosto, ela normalmente antecede a fratura de colo de fêmur em 10 anos. Se eu pego a fratura de punho, trato a fratura do punho e não investigo a osteoporose, eu estou deixando de tratar um possível paciente que vai fraturar o fêmur daí a 10 anos. Então, alertar uma fratura por uma queda de baixa energia do punho, uma fratura do colo do úmero, é indicativo de densitometria. Entendeu? Estudos mostraram o seguinte: se eu pegar os pacientes com fratura do fêmur, que precisam ser operados, e fazer uma investigação retroativa, o percentual deles que tiveram uma fratura de punho cerca de 10 anos antes é muito maior do que na população sem fratura do fêmur. E quando você... Normalmente o idoso, ele dificilmente mora só, né? Um idoso, sobretudo com a idade bem avançada. As sugestões assim que você faz para os familiares, existem coisas que os familiares devam fazer ou não devam fazer com o idoso para preservar a saúde? Eu li um livro recente, muito interessante, né? Isso é o aumento da longevidade. O que acarretou? A nossa economia era inicialmente predominantemente rural. Então, o idoso, ele era o proprietário de terras, queria morrer em torno de seus 50, 60 anos de idade, tinha 12 filhos, alguns casavam e iam para a cidade, outros ficavam com ele na fazenda. E iriam tomar conta daquelas terras depois da morte dele. Esse idoso que morreria aos 60 anos, hoje está morrendo com 90. E o filho que herdaria aquela terra, ele vai herdar a terra quando ele já está com 70 e pouco. Então, a migração para a cidade fez com que surgisse o idoso desamparado, o idoso sozinho. Tem o menor abandonado e hoje nós temos o idoso abandonado. É complicado.
é complicado isso. Lá fora, nos Estados Unidos, eles estão fazendo condomínios exclusivos para os idosos. Você compra um apartamento pequeno num complexo de condomínio, onde tem um fisioterapeuta que visita todos os apartamentos. Você tem médico que passa a visita semanal, como se fosse numa casa de repouso. Sim, mas é um condomínio. Mas mantém para o idoso a sua privacidade. Porque o grande problema dessas casas de repouso, essas casas para idosos, quando você vai para lá, tu perde a sua individualidade. Normalmente te botam num quarto, junto com um acompanhante para diminuir o custo, porque o custo é alto. Você tem hora para acordar, hora para tomar café, hora para tomar banho, hora para comer. O idoso que é cognitivo, ele odeia isso. Entendeu? Eu falei a vocês que eu tenho uma irmã que tem sequela de pólio, ela hoje é cadeirante, ela não casou, ela mora sozinha, e ela tem 2 cuidadoras que ficam com ela, e uma que reveza no final de semana. É um custo altíssimo. E não dá para a gente manter 24 horas o cuidador. Então, ele fica até as 6 horas da tarde, bota ela na cama, ela não quer morar com ninguém, entendeu? Quer morar, né, sozinha, e bota ela na cama e vai embora. Já caiu a noite, eu já uma vez fui chamado porque a empregada, sem querer, deixou uma panela no fogo, o gás queimou, estava cheirando tudo a gás, a casa a risco de incêndio. Então, sempre tive medo disso. Mas quando fala numa casa, ela, não, grita comigo, eu sei o que é isso. Uma casa de idosos. É um problema, a gente tem que... graças a Deus eu tenho condição de ajudá-la. Ela tem também uma pensão do meu pai que ajuda nas despesas de casa. Mas eu compreendo isso, é uma dificuldade. Aquela tradição, aquelas famílias com muitos filhos, normalmente uma filha acaba adotando o velho. Eu lembro um amigo meu, o pai dele ficou viúvo e idoso, e aí caiu em casa, encontrou o pai numa poça de sangue, aí recombinaram os filhos, 3 filhos, o pai ficava com um filho por mês. E o irmão dele chegou, largou o pai na casa dele e falou assim, olha, minha mulher falou, ou meu pai na minha casa, ou eu, ou meu pai ou ela. E eles colocaram o pai numa casa muito luxuosa no Recreio dos Bandeirantes. Uma vez eu fui lá visitá-lo, e aí, seu Flávio? Ele me respondeu, isso aqui é uma prisão de luxo. Piscina, música, tinha todo o conforto, mas uma prisão. E eu entendo assim. Você ter hora para acordar, hora para comer, hora para tomar banho, hora para dormir, isso me parece uma prisão. Nós estamos falando de longevidade, eu me lembro de uma frase que o João Baldo Ribeiro, saudoso escritor, me disse, ele falou assim, Alexandre, a pior coisa que tem na vida, não existe nada pior do que envelhecer. Aí ele parou um pouco, pensou, não, existe sim, existe uma alternativa que é pior que envelhecer, que é morrer. Então a gente vai ter que aceitar o envelhecimento como uma dádiva. Mas uma das coisas que você fala, a quantidade de coisas que você acabou de falar agora, que tornam a questão do envelhecimento, a gente chega a temer o envelhecimento, mas uma das coisas que nós estamos fazendo no programa aqui é relacionando a osteoporose, a queda, a fratura, a cadeira de rodas, e isso tudo ao tabagismo. Ou seja, não há mais dúvida nenhuma de que o tabagismo contribui fortemente para isso que nós estamos falando aqui. Sim. E é uma coisa evitável. No envelhecimento não é evitável. Você fumar ou não fumar é uma decisão que você tem que tomar. O Brasil, por exemplo, ao contrário de muitos outros países do globo, ele oferece tratamento para quem deseja parar de fumar, né? Um tratamento gratuito, com
com atendimento médico, atendimento psicológico, com acompanhamento de nutricionistas, com medicamentos adesivos e goma de mascar de nicotina, com antidepressivo, que é a bupropiona, ou seja, oferece um espaço para consulta de forma gratuita para a pessoa que deseja parar de fumar, né? A outra coisa, outra perna, que é uma perna que a gente trabalha muito, que o CAT tem, a nossa ONG tem um foco muito forte, né? Eu escrevi um livro em 1994 e publiquei na Rede Mundial de Computadores em 96, já vai fazer 30 anos, que era, o título é Fumar Pra Quê, Meninas e Meninos, né? Nós temos um foco que é tentar convencer o jovem a não começar, a não experimentar cigarros, né? Os estudos hoje estão falando que a experimentação de apenas uma unidade, não é um maço, não, um cigarro, naqueles geneticamente predispostos, pode levar a uma dependência que pode levar a vida inteira sem a pessoa conseguir se livrar. E 60 anos depois ele sofreu uma queda, porque o osso dele foi prejudicado pelo tabaco. Para que as pessoas não tenham dúvida, como é que você explicaria para as pessoas a relação? Mais uma vez, nós já tocamos aqui no programa nesse programa algumas vezes no tema, mas como é que você explica, como especialista em osso, como um cirurgião de quadril, num dos hospitais mais bem conceituados do nosso estado e do país, ou seja, um sujeito experiente, se formou um ano depois de mim. Como é que você se dirigiria a uma população que, vamos imaginar, que estivesse aqui ouvindo para tomar a decisão: vou ou não vou parar de fumar? Vou ou não vou me iniciar nessa cena? Vou experimentar o cigarro ou não vou? O que você diria para convencer? Alexandre, eu acho assim, as pessoas têm que fazer opção. Cabe a nós alertar. E o médico, devido ao envolvimento, eu tenho casos assim que recentemente eu acho assim, sempre vai te cobrar um preço. E outra coisa que eu tenho observado, não sei se é a tua observação, quando o doente, muitas vezes o doente me procura por causa de uma dor torácica, eu faço um exame, peço um exame de imagem e tem lá um câncer de pulmão, entendeu? E ele era um tabagista, ele agora para. Eu no outro dia estava em casa, me chamaram, o vizinho estava passando mal, chegou lá, ele estava infartando. Botamos ele no carro, chegamos na época tinha o Cardiobarra. Sim. Meu pai se internou muito no Cardiobarra. Meu pai se internou muito lá. Exato, era uma clínica cardiológica de emergência. Entrei pela garagem, botei ele na maca, levou, ele reverteu. E aí foi fazer a cineangiocoronariografia, o exame das artérias. O cardiologista virou para mim e falou assim: olha, esse cara não tem chance nenhuma de revascularizar, está tudo entupido. E conversamos com ele: olha, ou você para de fumar, ou tu não tem 5 anos de vida. Ele nunca mais botou um cigarro na boca. Então, para que esperar esse momento, esse choque para você parar? Pare antes que a coisa aconteça. Uma hora, se você tem... eu conheço uma pessoa que fumou até os 80 anos e morreu aos 80 anos. Morreria aos 90 saudável. Sim. Então, sempre não há refeição de graça. Aquele prazer que você está tendo com cigarro, se é que te dá prazer, além de ser uma coisa que hoje eu vejo assim, estraga dente, câncer de bexiga, câncer de pulmão, são tantas as doenças que é uma coisa assim, não vale o prazer que dá, se mesmo que seja um prazer, a coisa assim, afrodisíaca. A exposição, quando eu comecei a estudar tabagismo, na década de 70 ainda, o que se dizia, e isso estava publicado e tal, em artigos, em livros, que o fumante ele entrava em contato com 4.720 substâncias. Era interessante que tinha 20, né? 4.720. Isso perdurou por quase 30 anos.
40 anos, há pouco tempo, coisa de 5, 6 anos, a OMS lançou um novo manifesto dizendo que os estudos mostravam que são 7.000 substâncias tóxicas com os efeitos mais variados possíveis. Agora, com cigarros eletrônicos, os últimos estudos já estão falando em 2.000 substâncias envolvidas nesse processo, né? É evidente que o corpo humano ele não foi preparado para isso. Né? Você citou Deus, a criação do Deus, a nossa criação feita por Deus. Você citou que o nosso órgão mais importante é o cérebro e que Deus botou um osso duro para proteger o nosso cérebro. E fez a mesma coisa com o que a gente chama de gradil costal. Né? O pulmão e o coração, que sem os dois a gente não vive, eles são envoltos por uma grade de costelas, né? Estão ali, não é tão duro quanto o crânio, mas tinha que ter movimento, né? O pulmão tem que abrir, né? Não pode ser uma coisa rígida. Aliás, a natureza é perfeita. Eu tenho uma certa dúvida em relação a essa natureza perfeita, que eu também é uma frase que eu uso muito, mas eu fico achando assim que talvez outros seres não estejam mais aqui porque a natureza para eles não foi perfeita. Há um processo de seleção natural. E outra coisa, isso daí, nós somos o resultado de milhões e milhões de anos de aperfeiçoamento. Exatamente. Eu acho que daqui a pouco ainda vão ter seres, por exemplo, eu fico pensando que o nosso nariz é feito dessa forma para que quando chova a água não entre pelas nossas narinas, né? Ele tem uma forma de um telhado. Será que os seres antes de nós, o nariz não era para cima? As pessoas morreram porque choveu? Eu tenho um livro, eu tenho um autor que eu gosto muito, Isaac Asimov. Ou Sim, Isaac Asimov. É meu livro de cabeceira, durante minha infância e adolescência. Presente da minha mãe. Asimov, é russo. Quem nunca leu, vale a pena ler alguma coisa dele, que ele tem uma trilogia, se eu não me engano, A Fundação, que é muito interessante, e tem se eu não me engano, o título é Nos 9 Amanhãs. Esse eu não li. O homem, à medida que vai evoluindo, cada vez menos ele precisa da força física, cada vez mais da força mental, da inteligência. Então, se você acompanhar a nossa evolução, nós tínhamos caninos fortes porque comíamos carne crua. Então, tu tinha que ir com um canino agarrar a carne, morder e rasgar a carne porque não tinha fogo. À medida que isso evoluiu, não havia mais necessidade no processo seletivo o canino deixou de ser importante. Então, o cara que tinha um canino pequenininho sobrevivia tanto quanto o outro com canino grande. Então, houve modificação. Se você olhar os símios, o primeiro dedo do pé deles é separado como a mão, porque ele tem que agarrar no tronco das árvores. Quando os macacos começaram a andar em cima de 2 pés e passaram a ter a mão livre para portar uma arma e se defender dos predadores, isso foi uma evolução tremenda. Então, para você andar no chão, esse dedo do pé aberto tropeçava, quebrava, ele foi se juntando e tu vê que o polegar do pé é colado nos outros dedos. Isso. Há uma doença chamada joanete Alex-Valgo, em que o primeiro dedo é muito aberto e aí o dedo fica curvado, fica torto. Isso a gente chama de atavismo. É você ter um gene lá do antepassado ainda se manifestando hoje. Você sabe que o meu livro de cabeceira, te cortando, era do Asimov, era O Universo. O Universo. O livro mais comum dele, que virou até filme, é Eu, Robô, né? Eu, Robô. Naquela época. Aquele Smith, né? Will Smith. Will Smith. Eu, Robô. Mas o universo é incrível. Todos os livros dele, ele era físico e era médico, né? Então ele dava uma explicação, mas esse livro é interessante, que diz o seguinte: a projeção para o futuro. A gente vai desenvolver um cérebro enorme. Esse cérebro eu vou poder fazer a telecinesia, eu vou poder movimentar os objetos com o meu cérebro. Não vou precisar da força física para carregar objetos. Meu corpo vai minguar. Vai chegar num momento em que eu não vou ter mais corpo, apenas cérebro.
vai chegar um momento e o cérebro vai ser uma quantidade de energia tão intensa para poder fazer tudo isso. Essas energias vão se atrair, vão se fundir e uma nova explosão dá o Big Bang novamente. E o universo recomeça. É incrível, né? Incrível. E quando ele dizia isso, né? Quanto Você tempo imaginar faz isso? que realmente tem nexo, a coisa, o universo vai sumindo, forma uma grande massa de energia, a energia concentrada ali explode e reinicia o universo. Bom, muito interessante. nosso programa, infelizmente, pelo menos, não sei se para os nossos ouvintes, mas infelizmente para mim, nosso programa está chegando no final e eu queria muito agradecer você. Foi um prazer imenso voltar a te encontrar e troca zap para a gente organizar o programa. E foi muito bom ter você aqui. Eu acho que as suas informações foram todas pertinentes. Espero que a gente tenha conseguido, não só agora, mas eu peço às pessoas que acompanharam ou que venham a assistir o programa que divulguem, né? Compartilhem nas redes, dê um clique aqui no gostei quando estiver vendo pelo YouTube, para a gente enganar o algoritmo, né, do YouTube. E eu quero te ter aqui de novo. Eu queria falar sobre um tema que também é pouco falado, que é o câncer ósseo, né, o osteosarcoma e outros. E você também, como especialista, deve ter muito para nos passar, né? É um câncer também que é pouco falado, né? Fala-se muito em câncer de pulmão, de mama, de próstata, de útero, mas... Felizmente, o Alexandre, o câncer ósseo é muito raro. Sim. Né? A gente, quando fala em câncer, tem que falar se é o câncer metastático ou se é o câncer primário. Se o tumor surgiu das células ósseas, esse é chamado de um tumor primário do osso. Isso. Se o tumor surgiu de um intestino e as células migraram para o esqueleto, são as metástases ósseas, muito frequentes. Essas são frequentes. Essas muito frequentes. Já o câncer primário do osso, felizmente, raro. Agora, quando acontece, de prognóstico muito reservado. Então, tenho histórias aqui que me comoveram, marcaram a minha formação. Você guarda as suas histórias, porque é justamente essas histórias que nós vamos ouvir, né, Geraldo? Na próxima vez que você vier aqui, que não vai demorar muito não, porque eu acho que é importante a gente falar sobre isso, inclusive abordar os outros tumores primários que levam a metástase óssea, né? Que você deve conviver muito com outros especialistas, né? Tratando pacientes em comum. Mas foi muito bom ter você aqui, Sérgio. Se dispor a vir aqui um sábado à tarde, eu sempre tenho que agradecer isso, porque a gente tem a vida tão atribulada. É um prazer estar contigo, sobra, sempre. Né? Sempre vai ser um prazer. E só, eu acho assim, para finalizar, que o assunto tópico era osteoporose, osteopenia e tabagismo. Uma perda óssea pequena, osteopenia. Uma perda maior do que 25%. Imagine que você tinha um osso que pesava 100 gramas, ele agora pesa 75 gramas. Já entrou no estado de osteoporose, há o risco de fratura. Osteopenia e osteoporose é a mesma doença, difere apenas a intensidade. Quando fazer densitometria, é o exame que vai... Não espere ter sintoma. Mulher, menopausa... Próxima menopausa, fazer o primeiro exame e ali vai determinar a sequência dos outros. Homem é menos importante. Contou a história do teu sogro, morreu com 90 anos por uma fratura osteoporótica. Pouca gente chega aos 90 anos. Então é menos comum. Mas aquelas pessoas com uma qualidade de vida que você acha que vai chegar aos 80, 90 anos, 60 anos seria uma idade para iniciar ou fumante, uso de corticoide, bronquite asmática, que usa muito corticoide, são candidatos. E a história é familiar. Muito bem. Geraldo, obrigado. Os ouvintes, por favor, divulguem. Bom sábado para todos. Obrigado. – 70% das quedas dos idosos ocorrem dentro de casa, no trajeto entre o banheiro e o quarto. Confira as dicas do Dr. Sbot e promova mais segurança para os idosos.
Mantenha o quarto livre de obstáculos e tenha uma cadeira para auxiliar. Ao acordar, é importante sentar e esperar para levantar, evitando tonturas. Os interruptores devem ficar na altura adequada para que a luz seja acesa com ele ainda sentado na cama. Instale portas de no mínimo 90 centímetros de largura, principalmente se o idoso precisar de auxílio para se locomover. Elimine tapetes e mantenha a iluminação no corredor durante a noite. Tenha piso antiderrapante no banheiro, coloque barras de segurança ao lado da privada e dentro do box, que deve ter uma porta ampla e de correr. Adapte vaso sanitário, cama e cadeiras para que fiquem com 50 centímetros de distância entre o chão e o assento. E lembre-se, caso precise...